Algum dia, o mundo começou com vazio. Não havia terra, nem céu, nem deuses, apenas o caos. Depois surgiram os titãs, os olímpicos, senhores dos mares e das masmorras. Esses deuses governavam os elementos, se apaixonavam, brigavam e um dia desapareceram. Neste vídeo, você vai descobrir como os deuses derrubaram os titãs e construíram o Olimpo. Por que Zeus tinha medo de seus próprios filhos? Quem traiu o Olimpo e por que deu fogo aos humanos? Por que Afrodite traiu o marido e Ares era um fardo para todos? Como os próprios deuses tramavam intrigas, brigavam e se vingavam. E por que um dia eles ficaram em silêncio para sempre? Você ouvirá a história completa do Olimpo desde os primeiros mitos, até o último dia quando os deuses foram para a sombra. A entidade Gaia, ou seja, a Terra, surgiu por si mesma, sem pai nem mãe. Ela imediatamente se tornou a base do futuro mundo e o suporte para tudo que é vivo e inanimado. Montanhas, florestas, mares, seres vivos e até deuses cresceram sobre Gaia. Ela era simplesmente a terra sob os pés, mas nos mitos, uma força pensante e atuante. Gaia podia criar o novo, sentir dor e buscar justiça. Quase ao mesmo tempo que ela surgiu o abismo Tártaro, um lugar profundo e assustador que causa medo. O Tártaro estava nas camadas mais baixas do mundo, mais profundo que todos os oceanos e montanhas. Mais tarde, ele se tornará uma prisão para aqueles que até mesmo os deuses decidirem punir. Logo após Gaia e Tártaro apareceu Eros, não um menino com arco, mas um princípio cósmico, necessário para unir as partes do mundo e desenvolver a vida. Sem Eros, Gaia não poderia gerar descendentes e o caos não teria força para se desenvolver. Longe do Olimpo, até Zeus, o futuro rei dos deuses, sentia medo da vontade de Nix, mãe da luz, do éter e do dia Emir, nascidos da união com Érebo. O mundo começou a distinguir pela primeira vez a luz e a escuridão, o alto e o baixo. Isso se tornou o primeiro sistema, a base da ordem e das categorias básicas: noite e manhã, frio e calor, repouso e movimento. Enquanto isso, Gaia, adquirindo força, criava o novo. Sem pai pela força de sua vontade, ela gerou Urano, o céu, estendido sobre a terra como uma cúpula que a envolvia por todos os lados. Essa união não foi matrimonial no sentido humano, mas natural e inevitável. Da sua união nasceram 12 titãs, 3 ciclopes e 3 hecatônquiros. Os titãs eram poderosos e quase imortais, a base da geração mais antiga dos deuses. Entre eles estavam Oceano, senhor das águas primordiais, Teia, mãe da luz, Mnemosine, protetora da memória. Também estavam Reia, futura mãe de Zeus, Tífis, Cós, Hiperião e outros, cada um destinado a desempenhar um papel importante nos eventos vindouros. No entanto, Urano não amava todos os seus filhos, especialmente temia os 3 hecatônquiros, gigantes com 100 mãos e 50 cabeças, e os ciclopes com um olho só. Ele os considerava perigosos e deformados, por isso os aprisionou no ventre de Gaia, privando-os da liberdade e escondendo-os do mundo. Gaia sofria, sentindo seus filhos se debaterem e sofrerem dentro dela. Ela não podia perdoar a crueldade de Urano e buscava a ajuda de seus filhos, os titãs. Todos os titãs temiam se rebelar contra o pai, mas o mais jovem, Cronos, inteligente e ambicioso, não sentia medo de Urano e decidiu agir com coragem. Gaia deu a Cronos uma foice especial esculpida em adamante, duro como nada no mundo. Com essa arma, ele emboscou Urano mais uma vez. Cronos saiu da emboscada e castrou Urano. O sangue de Urano caindo na terra gerou muitos espíritos vingativos e gigantes que mais tarde se rebelariam contra o Olimpo. A carne de Urano caindo no mar causou o agitar das ondas das quais surgiu Afrodite, deusa do amor e da beleza. Assim começou uma nova era. Após derrubar Urano, Cronos tornou-se o governante, libertou os titãs e começou a reinar. Ele tomou sua irmã Reia como esposa, estabelecendo uma nova ordem. Foi um tempo de força, estabilidade e poder primordial. Mas sobre Cronos pairava a profecia de ser derrubado por um de seus filhos, assim como ele derrubou seu pai. O medo do destino fez Cronos agir cruelmente. Os curetes batiam suas espadas para abafar o choro de Zeus. Ele era alimentado pela cabra Amalfeia, e os tutores o ensinavam sobre a injustiça que reinava na terra. Zeus conhecia sua origem e entendia que um dia retornaria. Esta parte do mito termina não com uma vitória, mas com a expectativa de um grande evento. O mundo já tremia de pressentimento.
embora Zeus ainda fosse uma criança. Os antigos titãs viviam confiantes, e Cronos desfrutava do poder sem suspeitar do erro. Dentro de Cronos, junto com os filhos passados, havia uma pedra, não carne. Tudo caminhava para uma nova guerra, uma grande batalha pelo destino do mundo, mas o mundo estava em suspense. O Olimpo ainda estava vazio, os deuses ainda não haviam ascendido ao topo. Tudo estava apenas começando. Muitos anos se passaram desde que Zeus foi escondido em Creta. As crianças libertadas se uniram a Zeus para pôr fim ao domínio dos titãs. Assim começou a Titanomaquia, a grande guerra entre a velha e a nova geração de deuses. A Titanomaquia não foi apenas um conflito, mas uma longa e exaustiva guerra que durou 10 anos. O mundo estava à beira da destruição, montanhas desabavam, o céu se partia. O mar transbordava e toda a existência participava da guerra, até mesmo aqueles que não escolhiam lado. A batalha envolveu o mundo inteiro e tocou cada criatura. Ao lado de Zeus e seus irmãos, lutavam não apenas os olímpicos, mas também antigos aliados. Os Cíclope injustamente aprisionados e os Hecatônquiros. Zeus desceu às trevas do Tártaro e libertou os Ciclopes e Hecatônquiros. Em agradecimento, os Ciclopes forjaram armas poderosas para os olímpicos. Para Zeus, foram destinadas as relâmpagos, brilhantes e irresistíveis, possuindo um enorme poder destrutivo. Esses artefatos foram chave nas futuras batalhas entre deuses e titãs. Poseidon recebeu o tridente que podia destruir a terra e causar terríveis terremotos, mudando o curso da batalha num piscar de olhos. Hades foi agraciado com um elmo que tornava o portador intangível e invisível aos inimigos, permitindo-lhe infiltrar-se silenciosamente nas posições adversárias. Esses 3 artefatos poderosos desempenharam um papel decisivo nas batalhas entre deuses e titãs, alterando destinos e os resultados dos combates. Os Hecatônquiros, seres com 100 mãos, podiam lançar enormes rochas contra os titãs com incrível velocidade, mudando o rumo da batalha com sua força. A presença deles foi decisiva, pois o poder dos titãs, embora grande, não era ilimitado, e os Hecatônquiros aumentavam a resistência dos deuses. À frente do exército dos titãs estava o próprio Cronos, cercado por poderosos aliados, prontos para lutar pelo poder e pelo direito ao trono. Entre os titãs estavam Atlas, condenado a sustentar o firmamento, o sábio Oceano, o contido Caio e o feroz Jápeto, cada um com sua força e caráter. O objetivo deles era claro: manter o poder que consideravam seu por direito de nascimento, impedindo os deuses de dominarem. As batalhas se desenrolaram por toda a parte, na terra, no céu e no mar, onde cada golpe e explosão mudavam a paisagem e os destinos. Quando Zeus lançava seus raios, as cadeias montanhosas viravam cinzas, demonstrando o poder destrutivo de sua arma e fúria. Poseidon rasgava a terra com seu tridente, inundando as planícies com águas, causando caos e destruição entre os titãs. Hades, escondido sob o capacete da invisibilidade, infiltrava-se no acampamento inimigo, semeando pânico e destruindo seus planos por dentro. Os titãs não ficavam para trás, seus golpes sacudiam a terra e os gritos enchiam o céu, criando uma atmosfera de terror e caos. Naquela época, os humanos ainda não existiam, mas se existissem, teriam considerado esses dias o fim do mundo e o começo de uma nova era. Apesar do poder, os titãs careciam de unidade e alguns, como Oceano, recusaram-se a participar da guerra, alterando o equilíbrio de forças. Outros começaram a hesitar, observando o crescimento do poder dos olímpicos. Isso deu a Zeus e aos irmãos uma vantagem na luta contra os titãs, mudando o curso dos eventos. A cada ano, os olímpicos empurravam os titãs cada vez mais para trás até conquistarem uma vitória decisiva. Os titãs foram derrubados e aprisionados no Tártaro, um lugar subterrâneo sombrio. Para que ninguém libertasse os titãs, Zeus colocou às portas milhares de hecatônquiros, enormes guardiões com muitos braços e olhos. A cada titã foi atribuída uma punição. Atlas, um dos mais fortes, não foi enviado ao Tártaro, mas condenado a sustentar o firmamento nos seus ombros. Após a guerra, Zeus e os irmãos dividiram o poder. Zeus tornou-se o senhor do céu e chefe dos deuses, estabelecendo a ordem no Olimpo. Poseidon recebeu o domínio sobre os mares e oceanos, governando as águas e as profundezas marítimas. Hades ficou com o mundo subterrâneo, onde habitam as almas dos mortos. Seu reino era sombrio e misterioso.
A terra permaneceu comum, nenhum dos irmãos tinha direito total sobre ela. Essa divisão criou um equilíbrio de forças entre os deuses. Essa nova divisão de poder tornou-se a base do mundo, onde os deuses não mais guerreavam diretamente pelo trono. A titanomaquia terminou, mas suas consequências foram sentidas por séculos. A velha ordem foi destruída e uma nova era de governo começou. Em vez da força bruta dos titãs, veio um governo baseado em força, razão e leis. O Olimpo ainda não se tornou a casa dos deuses, mas a ideia de hierarquia e ordem já estava estabelecida. Assim terminou a primeira grande guerra entre deuses e titãs, abrindo caminho para uma nova era. O resultado da luta dos deuses foi a afirmação de uma nova ordem. A era dos Olímpicos começou, o poder agora se baseava no nascimento, justiça, força e capacidade de tomar decisões. Zeus, após sobreviver ao exílio e tornar-se líder, agora se tornou rei. Seu caminho de governo estava apenas começando, depois da guerra contra os titãs e seu aprisionamento no Tártaro. O mundo não ficou imediatamente em paz. A terra tremia com as batalhas recentes, o céu estava marcado por cicatrizes e o mar ondulava, lembrando os golpes do tridente de Poseidon. A vitória foi alcançada, mas o caos não desapareceu. Os irmãos precisavam dividir o poder e estabelecer uma ordem firme no mundo que agora lhes pertencia. Zeus propôs não lutar pelo poder absoluto, mas dividir o mundo em 3 partes. Para evitar disputas, decidiram recorrer ao sorteio. A opinião dos deuses se dividiu. Alguns viam o sorteio como diplomacia, outros como uma artimanha de Zeus, que influenciou secretamente o resultado. O destino foi assim. Zeus recebeu o céu, Poseidon, os mares, Hades, o reino subterrâneo. A terra permaneceu comum e indivisível para todos. Zeus ocupou o trono no topo do Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, escondida pelas nuvens, tornando-se símbolo do poder divino. Sobre a terra, os deuses começaram a construir sua morada. Sua casa não foi erguida com pedras e madeira como fazem os humanos, mas tecida do éter, uma substância pura e transparente. Lá surgiram salões para reuniões, palácios para cada deus, salões sagrados com colunas de mármore e tronos dourados, majestosos e luminosos. No Olimpo, Zeus estabeleceu regras. O poder de cada deus era limitado à sua esfera de influência. Ninguém podia interferir nos assuntos do outro sem permissão, nem mesmo Zeus. Ele não podia governar os mares, isso era prerrogativa de Poseidon. Ele não podia comandar as almas dos mortos, ali reinava Hades. Mas, no resto, a palavra de Zeus era lei. Para manter a ordem, Zeus instituiu conselhos. No Olimpo não existia democracia, mas havia discussão de questões e decisões importantes entre os deuses. Os deuses se reuniam para decidir se deveriam intervir nos assuntos dos mortais, punir os transgressores ou nomear novos protetores de cidades e heróis. Hera, irmã e esposa de Zeus, frequentemente discordava dele. Atena falava calmamente e com razão, Ares exigia ações decisivas e Dionísio propunha um caminho arriscado. Mas a palavra final sempre pertencia a Zeus. Um dos primeiros atos do Olimpo foi estabilizar o mundo ao redor e estabelecer a ordem. Poseidon domou as tempestades, estabeleceu os limites dos mares, ordenou que as ondas obedecessem ao ciclo lunar, controlando o elemento água. Hades organizou o reino dos mortos, criando um sistema para as almas e estabelecendo regras para sua permanência no além. No mundo existiam 3 zonas para as almas: Elísio para os justos, Tártaro para os criminosos e a planície de Asfádela para aqueles cuja vida não foi nem boa nem má. Para decidir o destino de cada alma, Zeus nomeou juízes, Minos, Eaco e Radamanto. Esses 3 juízes administravam a justiça no reino dos mortos. Zeus concentrou-se na terra e no céu. Ele tornou-se o patrono da ordem, justiça e lei, estabelecendo regras para tudo ao redor. Ele instituiu a alternância do dia e da noite, estabeleceu o movimento do sol e as fases da lua, organizando o tempo na terra. Os ventos se submeteram às 4 direções cardeais por sua ordem, os relâmpagos receberam nomes e seguiram pelos caminhos celestiais. Zeus formou uma aliança com a deusa da justiça, Temis, para juntos administrarem a justiça entre os deuses e os futuros mortais. Mas nem todos aceitaram a nova ordem. Alguns titãs evitaram o aprisionamento e permaneceram livres, causando preocupação entre os deuses. Prometeu e seu irmão Epimeteu, filhos do titã Jápito,
não apoiaram Cronos na guerra e permaneceram neutros. Prometeu ajudava Zeus e entendia que o tempo dos titãs havia passado, mas seu relacionamento se complicou devido a eventos futuros. Especialmente depois que Prometeu entregasse o fogo aos humanos, mudando seu destino para sempre, surgiriam novos desentendimentos. Essa história ainda está por vir, mas já era claro então. Estabelecer a ordem não significava o fim de todos os conflitos. No Olimpo formavam-se os primeiros costumes. Os deuses se reuniam para um banquete onde comiam ambrosia e bebiam néctar, bebidas da imortalidade. As musas tocavam, criando uma atmosfera de festa e inspiração entre os deuses. Sua música preenchia o salão com grandiosidade. Cantavam, e a deusa Hestia mantinha o fogo sagrado no coração de cada lar. Cada deus encontrou seu lugar, símbolos de animais, plantas e rituais especiais. O Olimpo parecia uma cidade sem ruas e telhados, sem muros, pois ninguém ousava subir lá sem um convite do alto. Zeus começou a estabelecer conexões com outros deuses e mulheres mortais. Em breve, ele teria filhos que assumiriam papéis importantes entre os olímpicos. Enquanto isso, o Olimpo estava relativamente calmo. Era um tempo de formulação das bases, quando a ordem se mantinha não pelo medo, mas pelo equilíbrio e harmonia. O mundo deixou de pertencer ao caos, mas ainda não se tornou completamente estável. Este é o capítulo da história do Olimpo, não sobre batalhas, mas sobre a criação de um sistema. Zeus provou que podia não apenas destruir, mas também criar. Poseidon e Hades aceitaram seus papéis na nova ordem. Os titãs recuaram. O mundo começou a respirar de uma nova maneira. Pela primeira vez surgiu um governo com leis, regras e hierarquia. O Olimpo tornou-se o centro do mundo, invisível da terra, mas o ponto de referência de onde os deuses observavam, julgavam, discutiam, amavam e puniam. Ele não era perfeito, mas existia. Dele começou uma era na qual acreditaram gerações inteiras de mortais e imortais. Quando a guerra contra os titãs terminou, Zeus e seus irmãos afirmaram o domínio sobre o mundo. O Olimpo tornou-se sua morada, e o conselho divino começou a se formar gradualmente. O poder não se limitava a Zeus, Poseidon e Hades. O mundo era complexo demais para ser governado apenas por 3. Nesse período, outros deuses apareceram no Olimpo. Junto com Zeus, eles formaram os 12 Olímpicos, uma lista instável que mudava em diferentes épocas. Às vezes, Hestia era substituída por Dionísio, às vezes, Hércules entrava. No entendimento clássico, formado em Atenas e difundido pela Grécia, os 12 Olímpicos incluíam vários deuses e deusas-chave. A primeira entre eles era Hera, irmã e esposa de Zeus, deusa do casamento e da família. Seu poder abrangia assuntos domésticos, mas ela era forte e decidida. Hera se destacava pela teimosia, ciúmes e busca por justiça. Zeus frequentemente enfrentava sua ira devido às suas numerosas relações. Apesar disso, Hera não era apenas esposa de Zeus, mas também participante plena de todas as decisões no Olimpo. O segundo entre os olímpicos era Poseidon, irmão de Zeus, senhor dos mares. Ele recebeu o tridente concedido pelos Ciclopes e subjugou todas as águas do mundo. Poseidon governava os oceanos, rios, tempestades e terremotos. Ele era um deus temperamental e orgulhoso. Ele construía palácios debaixo d'água e teve muitos descendentes de ninfas e mulheres mortais. Seu caráter se manifestava no próprio mar, mutável, barulhento e perigoso, mas vitalmente necessário. O terceiro era Hades, irmão deles, governante do reino subterrâneo. Ele não vivia no Olimpo, mas seu lugar no panteão era indiscutível e importante para o equilíbrio do mundo. Hades não era mau, seu reino era sombrio, mas ordenado. O quinto, Apolo, filho de Zeus e Leto, deus do sol, das artes, das profecias e da harmonia. Seu culto era especialmente forte em Delfos, onde ficava o famoso oráculo. Apolo era considerado o ideal da beleza masculina, mas por trás da harmonia exterior escondia-se um deus severo e vingativo, capaz de ações decisivas. Ele podia trazer a peste se fosse irritado ou curar se estivesse favorável. Ele tocava a cítara, atirava com um arco e dizia a verdade que ninguém podia refutar. O sexto, Ártemis, irmã gêmea de Apolo, deusa da caça, da lua e da virgindade. Ela não se casava, preservava a liberdade e era protetora dos animais selvagens. Ártemis não tolerava violações de seus limites. O caçador Acteão, que a viu nua, foi transformado em cervo e dilacerado por seus próprios cães.
Ela protegia mulheres no parto e jovens donzelas, especialmente aquelas que rejeitavam o casamento e as expectativas sociais. O sétimo, Ares, deus da guerra. Ele era filho de Zeus e Hera, mas o pai nunca escondeu sua antipatia por ele. Ares personificava a fúria desenfreada, o sangue, a destruição. Era respeitado, mas não amado nem mesmo no Olimpo. Ao contrário de Atena, que simbolizava a tática e a razão, Ares era a personificação da força pura e do instinto. Frequentemente era acompanhado por divindades do terror, medo e discórdia. Oitava, Afrodite, deusa do amor e da beleza. Segundo uma versão, ela nasceu da espuma do mar formada ao redor de uma parte do corpo de Urano. Segundo outra versão, ela era filha de Zeus e Dione. Sua influência se estendia muito além dos casais apaixonados. Ela governava a paixão, o desejo, a atração, e até mesmo os grandes deuses não podiam resistir aos seus encantos. Afrodite era esposa de Hefesto, mas seu coração frequentemente pertencia a outros, especialmente a Ares. Hefesto, deus do fogo e da forja, era filho de Hera, nascido sem a participação de Zeus. Ele era coxo e não especialmente bonito, mas sua habilidade era incomparável. Foi Hefesto quem forjou as armas para os deuses, incluindo os raios de Zeus, o arco de Apolo e o escudo de Aquiles. Apesar da aparência, ele era respeitado pelo trabalho e inventividade. Héstia, deusa do lar, foi a primeira filha de Cronos e Reia, irmã mais velha de Zeus. Ela não participava de brigas, guerras ou romances, mantendo o fogo da família. Seu papel consistia em proteger o calor do lar, os rituais e os sacrifícios. Em algumas versões, ela cede lugar a Dionísio, mas sua veneração era ampla e constante. Ela recebia o primeiro sacrifício em qualquer banquete, o que destacava sua importância na vida doméstica e religiosa dos antigos gregos. Hermes, filho de Zeus e Maia, era deus do comércio, astúcia, viagens e ladrões. Ele era o mensageiro dos deuses e usava sandálias e um chapéu alados. Hermes destacava-se pela leveza, agudeza de espírito e capacidade de se mover livremente entre os mundos, acompanhando as almas dos mortos ao reino subterrâneo. Ele servia como elo de ligação entre os deuses e os mortais, facilitando a comunicação e interação entre diferentes mundos. Dionísio, deus do vinho, da alegria, da loucura e do teatro, foi o último dos olímpicos. Sua mãe era a mortal Semele e seu pai, Zeus, o que tornava sua origem única. O culto a Dionísio era o mais ambíguo, unindo prazer e destruição, embriaguez e êxtase, o que tornava sua adoração especial. Suas festas eram barulhentas e às vezes ultrapassavam todos os limites. Através do caos, ele revelava novas formas de verdade, desvendando as profundezas do ser e do sentido. Esses 12 deuses não são apenas um grupo. Eles refletem a estrutura do mundo. Cada divindade simboliza uma parte distinta da vida humana e do poder. Razão e paixão, morte e nascimento, amor e guerra, arte e trabalho, família e solidão. Cada força vive em seu Deus, entrelaçando-se nos mitos. Suas histórias se entrelaçam como galhos de uma árvore, dando vida a mitos, tragédias, cultos e arte, enriquecendo o patrimônio cultural da humanidade. Embora os deuses sejam imortais, seus caracteres são muito humanos. Eles sentem inveja, apaixonam-se, brigam, buscam sentidos e vingam-se, o que os torna próximos das pessoas. Os gregos amavam seus mitos, pois em cada deus viam não apenas poder, mas o reflexo de si mesmos e de suas experiências. O Olimpo tornou-se um símbolo de poder e nova ordem, um verdadeiro lar dos deuses, conectando o mundo dos mortais ao poder divino. A montanha do Olimpo não tinha portões nem muros. Os mortais não podiam entrar lá não por barreiras, mas porque não eram permitidos. O Olimpo está oculto aos olhos, mas é percebido como um lugar absolutamente real, onde os deuses vivem não na efemeridade, mas em sua substância. Os deuses tinham salões, palácios, objetos domésticos e rituais. Tudo criado a partir da substância divina, éter, claro e imperceptível para os humanos. No centro estava o trono de Zeus, o principal símbolo de poder. Não era apenas um trono decorado, mas o símbolo do poder divino supremo. O lugar de onde Zeus administrava justiça e convocava conselhos era o centro do poder. Ao redor do trono estavam os lugares dos outros deuses, cada um com direito a voz e zona de influência. A estrutura de poder era hierárquica, mas não absoluta.
Zeus era supremo, mas não governava de forma absoluta. Interferir nos assuntos de outros deuses quebrava o equilíbrio. No Olimpo não havia um corte claramente definida, nem reuniões agendadas. Os deuses se reuniam conforme a necessidade para discutir os mortais e resolver conflitos. Nas assembleias falavam os mais velhos, sábios e respeitados. Atena era a voz da razão, Hera a guardiã da ordem, Apolo o profeta, Hermes o mensageiro entre os mundos. Cada deus conhecia seu lugar e limites. Após as reuniões, o Olimpo vivia uma vida tranquila, onde aconteciam banquetes com ambrosia e néctar, o alimento da imortalidade. Os banquetes não eram entretenimento, mas uma união ritualística. Eles aconteciam ao som da música e do canto das musas, filhas de Zeus e Mnemosine, protetoras das artes. Às vezes, durante as festividades, surgiam disputas e conflitos, mas raramente se transformavam em confrontos abertos. No Olimpo valorizava-se mais do que tudo o equilíbrio. Existia a função de copeiro, aquele que servia as bebidas nos banquetes. A primeira foi a deusa Hebe, filha de Zeus, e Hera, que desempenhava esse papel. Uma das versões diz que o lugar foi ocupado por Ganimedes, um jovem de origem mortal, que Zeus raptou e elevou ao Olimpo por sua beleza. Sua participação nos banquetes é um exemplo de como os imortais aceitavam mortais, se estes fossem escolhidos pelos deuses para um destino especial. Não havia templos no Olimpo, os deuses não precisavam de adoração uns dos outros. Cada um tinha seu próprio palácio, refletindo seu caráter e funções. O espaço mais importante do Olimpo era o fogo mantido por Hestia, simbolizando estabilidade, calor e vida. Esse fogo não ardia nem queimava, era silencioso e constante, como a respiração do mundo, mantendo a ordem do Olimpo. Embora o Olimpo parecesse um lugar de ordem, havia tensões internas. Hera sentia ciúmes, Ares exigia glória e poder. Atena discutia com Poseidon pelas cidades, suas disputas refletiam a luta por influência e poder sobre o mundo dos mortais. Afrodite tecia intrigas amorosas, mudando os destinos dos heróis, sua influência era sutil e traiçoeira. Às vezes Hermes zombava, brincando com os outros deuses, trazendo leveza e diversão à atmosfera tensa. Às vezes Zeus se enfurecia, sua raiva era grande, e até os deuses temiam seu poder e autoridade. Às vezes Ártemis se retirava para as florestas para descansar da agitação do Olimpo e encontrar paz na natureza e no silêncio. O Olimpo não era uma utopia, era um organismo vivo com regras e emoções, onde os deuses viviam como verdadeiras personalidades. É interessante que mesmo os deuses, possuindo imortalidade, não a consideravam liberdade completa. Eles obedeciam a leis antigas que estavam acima deles mesmos. Existia uma força superior a eles, Moira, a deusa do destino. Nem mesmo Zeus podia mudar o que eles já haviam traçado. Existia o princípio da Xênia, a sagrada hospitalidade que não podia ser violada. Essa lei era sagrada e inviolável para todos. Existia um juramento dado pelos deuses, e sua violação era punida irrevogavelmente. Quebrar promessas era mortalmente perigoso. O Olimpo tornou-se não apenas um lugar, mas um sistema onde nasciam decisões que influenciavam os destinos das cidades, heróis e gerações inteiras. Dali começavam guerras e formavam-se alianças, criavam-se mitos que eram transmitidos de século em século. O Olimpo estava longe, mas seu sopro era sentido em cada templo, em cada sacrifício, em cada história ao redor da fogueira. Ele era fechado para os humanos, mas aberto em sua imaginação. Lá viviam não ideais, mas personalidades. O Olimpo não era apenas o topo da montanha, mas o ápice da compreensão humana do divino. O Olimpo era a morada dos imortais, mas não um lugar de harmonia. Os deuses tinham paixões, ambições e fraquezas. Em seu mundo ocorriam conflitos agudos, prolongados e complexos, onde poder, honra e amor se cruzavam. Nessas condições, inevitavelmente surgiam discussões, intrigas e vinganças, especialmente entre Zeus e Hera. Hera, deusa do casamento, era especialmente conhecida por seus confrontos com Zeus, que se tornaram um símbolo dos conflitos divinos. Hera era a esposa legítima de Zeus, o Deus supremo, Senhor do céu e dos trovões. Ela sabia de suas infidelidades que lhe causavam dor. Zeus frequentemente se envolvia com deusas, ninfas e mulheres mortais. Algumas relações ele escondia, outras levavam a consequências ruidosas.
Dessas relações nasciam semideuses, os destinos dos povos mudavam, e no Olimpo surgiam disputas entre os deuses. Hera sofria, mas sua dor se transformava em ação. Hera vingava-se não tanto de Zeus, mas daqueles que ultrapassavam os limites. A sacerdotisa Io, seduzida por Zeus, sofreu a ira de Hera. Para salvar Io, Zeus a transformou em uma vaca. Mas Hera descobriu a verdade e enviou o servo Argos para vigiá-la. Zeus matou Argos, mas Hera pegou seus olhos e os usou para decorar o rabo de seu pavão sagrado. Depois, Hera enviou moscas para Io, que a fizeram vagar pelo mundo sofrendo e sem encontrar paz. Destino semelhante aguardava Semele, uma mulher mortal de quem Zeus esperava um filho. Hera assumiu a forma de uma velha. Hera convenceu Semele a exigir que Zeus aparecesse em sua forma verdadeira. Quando ele o fez, Semele morreu por causa do seu brilho. Apenas o filho não nascido, o futuro Dionísio, foi salvo. Esse conflito foi apenas um dos muitos entre Hera e outras deusas. Uma das fontes eternas de conflitos era a rivalidade entre as deusas. A mais famosa foi a disputa entre Atena, Hera e Afrodite. Tudo começou quando a deusa da discórdia, Eris, não foi convidada para o banquete dos deuses. Em retaliação, ela jogou uma maçã dourada com a inscrição "A mais bela entre os convidados". Uma briga estourou entre as três deusas por causa da maçã. Zeus não quis decidir a disputa e passou a escolha para o mortal Paris, filho do rei de Troia. Cada deusa tentou convencer Paris a ficar do seu lado. Hera prometeu poder sobre todos os reinos, Atena, sabedoria e vitórias nas batalhas. Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela da terra. Paris escolheu Afrodite, o que se tornou uma decisão fatídica. Em agradecimento, Afrodite deu a Paris o amor de Helena, esposa do rei de Esparta. Essa escolha foi a causa da longa e destrutiva Guerra de Troia. Embora tudo tenha começado com uma disputa sobre beleza, as consequências foram catastróficas para centenas de pessoas e deuses. Dentro do Olimpo também surgiram conflitos. Uma vez, Hera, Poseidon e Atena decidiram conspirar contra Zeus por causa de seu governo severo. Eles amarraram Zeus em um sonho, mas Tétis, a deusa do mar, secretamente convocou Briareu, o antigo Hecatônquiro, para libertá-lo. Briareu libertou Zeus, que ficou furioso e puniu os conspiradores de forma severa e pública. Hera foi pendurada pelos pulsos entre o céu e a terra, com uma bigorna dourada amarrada aos pés como sinal de punição. Esse ato serviu como um aviso para todos os deuses sobre a autoridade suprema de Zeus, apesar da igualdade no Conselho do Olimpo. As intrigas de Afrodite também causavam muitos problemas. Ela era casada com Hefesto, mas frequentemente o traía. Suas traições ocorriam especialmente com outros deuses e heróis, causando discórdia entre os olímpicos. Ares. Em uma das histórias, Hélio, o deus do sol, percebeu os encontros amorosos de Ares e Afrodite e contou a Hefesto, que decidiu intervir. Hefesto forjou uma rede invisível e a colocou sobre a cama. Quando Ares e Afrodite se encontraram novamente, ficaram presos na armadilha. Hefesto chamou outros deuses para ver a traição. A cena provocou risos, mas também revelou tensão, ciúmes, orgulho ferido e zombaria. Mesmo entre os deuses que personificavam a lógica, ocorriam conflitos. Atena, a deusa da sabedoria, frequentemente discutia e lutava com Poseidon. Eles lutaram pelo direito de proteção sobre a cidade que mais tarde se tornaria Atenas. Para resolver a disputa, foi designado um presente simbólico. Poseidon golpeou a terra com seu tridente, fazendo surgir uma fonte de água salgada. Atena, por sua vez, plantou uma oliveira, símbolo de paz e fertilidade. Os habitantes escolheram o presente de Atena, e desde então a cidade passou a ser dela. Essa decisão simbolizou paz e prosperidade para a cidade. Mesmo na geração mais jovem dos deuses, as intrigas não cessavam. Perséfone, filha de Deméter, foi raptada por Hades, o que causou sérias consequências. Segundo uma versão, Zeus deu seu consentimento silencioso para o rapto. Deméter, ao saber do desaparecimento da filha, parou de fazer a terra produzir colheitas. As pessoas eram fracas, efêmeras, incapazes de realizar milagres, mas faziam parte da criação, e seu destino estava por ser determinado. Surgiu a questão: os deuses têm o direito de decidir tudo, e quem lhes contestaria? Aquele que desafiou a ordem divina tornou-se um dos heróis mais controversos da mitologia, Prometeu. Ele era um titã, mas não lutou ao lado de Cronos.
Durante a Guerra dos Titãs, Prometeu manteve neutralidade e, no final, apoiou Zeus. Por isso, foi permitido que permanecesse livre, ao contrário dos outros titãs presos no Tártaro. Prometeu era conhecido por sua perspicácia e inteligência. Seu nome significa aquele que pensa adiante, mas ele também era teimoso e propenso a tomar decisões independentes. Segundo a lenda, foi Prometeu quem participou da criação dos primeiros humanos. Ele os moldou de argila e os ensinou a falar, escrever, concedendo-lhes conhecimento e habilidades. O dom de Prometeu não foi apenas uma ajuda, mas um desafio. Zeus interpretou isso como uma traição, entendendo que o fogo é um símbolo de poder e liberdade. As pessoas, ao adquirirem poder, poderiam desejar liberdade. Zeus decidiu punir cruelmente tanto os humanos quanto o próprio Prometeu por esse desafio e violação da vontade dos deuses. Para os humanos, ele criou a mulher Pandora. Todos os deuses moldaram-na. Afrodite deu beleza, Hermes deu fala e charme, Atena deu habilidade manual. Zeus colocou em Pandora uma desgraça oculta. Ela recebeu um vaso que mais tarde seria chamado de Caixa de Pandora. Ele deveria ser um presente para os humanos, mas escondia perigo. Quando Pandora chegou aos humanos, eles a receberam com entusiasmo e encanto. O fígado crescia novamente e a tortura se repetia infinitamente. Isso simbolizava o castigo por cada dia em que ele deu fogo e conhecimento às pessoas. Séculos se passaram. Prometeu permaneceu acorrentado, mas não quebrado. Ele se recusava a se arrepender e guardava o segredo da profecia. A profecia dizia que um dia nasceria um filho capaz de derrubar Zeus, caso ele cometesse um erro. Essa esperança sustentava Prometeu. Prometeu guardava esse segredo em troca da esperança de libertação. Ele acreditava que um dia a salvação chegaria. A libertação de Prometeu foi decidida por um herói, Hércules, filho de Zeus, que veio superar todos os obstáculos pela liberdade. Prometeu era filho da mortal Alquimena. Realizando feitos heróicos, ele chegou ao Cáucaso, matou a águia e quebrou as correntes que o prendiam. A liberdade total não foi concedida a Prometeu imediatamente. Zeus o obrigou a usar um anel feito dos pedaços da corrente, símbolo de perdão, mas não de libertação. A história de Prometeu é um caso raro em que um deus se opôs aos deuses. Ele se tornou símbolo de resistência e proteção da humanidade. Sua ação ensina que o bem nem sempre é igual à obediência e a justiça nem sempre segue a lei. Depois disso, as relações entre deuses e humanos se complicaram. O Olimpo deixou de ser apenas um lugar de poder. O Olimpo tornou-se observador, juiz e às vezes inimigo. As pessoas que receberam o fogo já não podiam voltar à submissão. Prometeu desapareceu dos mitos, mas permaneceu uma figura especial, nem olímpico nem humano, alguém entre os dois. Ele deu aos imortais parte de seu poder e tornou-se um exemplo eterno para os mortais. No início do mundo, deuses e humanos estavam mais próximos, viviam em um ritmo só, respiravam o mesmo ar, comunicavam-se diretamente. Os humanos ofereciam presentes, os deuses respondiam com sinais, milagres e intervenções. Esse período mais tarde seria chamado de Era Dourada. A Era Dourada, uma época antes das guerras, mentiras e medo. Mas nada é eterno, nem mesmo a harmonia. O mundo começou a mudar, e muitas coisas se tornaram diferentes do que eram antes. O afastamento entre deuses e humanos começou gradualmente, sem um evento específico. Foi quase imperceptível, mas quando aconteceu, tornou impossível recuperar a proximidade anterior. Os primeiros a quebrar o equilíbrio foram os próprios deuses. Zeus, buscando manter a ordem, recorria cada vez mais a medidas severas, transformando pedidos em ordens, punindo cidades e povos. Ele castigava a blasfêmia, o orgulho e a quebra de juramentos. As pessoas começaram a temer não só seu poder, mas também seu caráter volúvel, o que causava ansiedade e medo. Após os eventos com Prometeu e Pandora, as pessoas mudaram sua atitude em relação aos deuses. O fogo concedido por Prometeu lhes deu independência, mas rompeu a antiga ligação com o divino. As pessoas pararam de pedir misericórdia e começaram a pedir proteção. Surgiram orações por clemência e bênçãos, e as relações entre mortais e deuses tornaram-se tensas. Zeus observava o desenvolvimento dos mortais. Ele entendia que eles já não eram criaturas silenciosas, mas discutiam, construíam e descobriam, esquecendo os antigos costumes. Então Zeus decidiu que o mundo deveria passar por eras, cada uma menos perfeita que a anterior, para manter o equilíbrio e a ordem. A primeira foi a Era de Ouro.
Um tempo de paz, sem trabalho ou doenças, quando as pessoas viviam sob a proteção dos deuses em harmonia e felicidade. Depois veio a Era de Prata. As pessoas pioraram, suas vidas encurtaram, começaram a discutir e a recusar sacrifícios. Antes, os deuses sentavam-se à mesma mesa que os humanos, mas agora eles se afastaram. Alguns deixaram o Olimpo e Héstia cedeu seu lugar a Dionísio, escolhendo o isolamento. Hefesto ficava cada vez mais na forja, e Apolo, deus das profecias, começou a dar respostas e previsões cada vez mais enigmáticas. Atena falava por meio de sinais, mas não aparecia pessoalmente aos guerreiros, e Zeus interferia cada vez menos diretamente nos assuntos humanos. Zeus tornou-se mais um princípio do que uma personalidade. Sua ira deixou de ser relâmpagos. Agora eram destinos, parte da ordem natural. As decisões de Zeus não eram discutidas, tornavam-se parte inseparável do mundo. Os deuses começaram a passar suas funções aos heróis entre os humanos. Pessoas com pais imortais e mães mortais como Hércules, Perseu, Teseu e Aquiles tornaram-se o elo entre o Olimpo e os humanos. Por meio desses heróis, os deuses continuavam a agir, mas não diretamente, e sim indiretamente, transmitindo-lhes seus poderes e tarefas. O afastamento dos deuses não foi causado apenas pelos humanos. Os deuses estavam cansados da responsabilidade eterna e observavam as gerações mudarem e esquecerem seus votos. Os rituais começaram a se distorcer, e a cada novo crime contra a ordem, os deuses se perguntavam cada vez mais se deveriam continuar a intervir nos assuntos humanos. Atena, Ares, Afrodite e Apolo lutavam pelas cidades, escolhiam heróis e guiavam flechas, mas a guerra foi muito cruel e destrutiva. A guerra mostrou que mesmo com o apoio dos deuses, as pessoas caminham para a destruição e a morte, apesar das intervenções e ajudas divinas. Após essa guerra, o Olimpo silenciou. Os oráculos falaram com menos frequência, os milagres aconteceram cada vez menos, e os mitos gradualmente se transformaram em contos. Os deuses ainda existiam, mas seus passos já não eram ouvidos. Os relâmpagos não brilhavam sobre os campos, e seus rostos não apareciam na fumaça dos altares. Assim terminou a Era Dourada e começou a época que os gregos chamavam de Real, cheia de injustiça, dor, dúvidas e escolhas próprias. Os deuses recuaram, não porque desapareceram, mas porque deram ao mundo autonomia e a possibilidade de decidir seu próprio destino. O Olimpo permaneceu. A montanha ainda está escondida nas nuvens, e todo aquele que levanta os olhos sente que lá em cima ainda há alguém. Certa vez o Olimpo não era apenas uma montanha, mas o coração do mundo, de onde emanava força e se fazia justiça. Mas os tempos mudaram. A cada século, os passos dos deuses ficavam cada vez mais silenciosos. Ninguém mais ouve como Afrodite tece padrões de sentimentos e emoções no mundo dos humanos. Não se vê como Hermes voa sobre a terra com uma mensagem que ninguém espera. Suas sandálias aladas já não são ouvidas no barulho do mundo moderno. Os relâmpagos de Zeus agora trovejam não como sinais, mas como tempo comum, perdendo seu significado divino e poder de advertência. As pessoas pararam de oferecer sacrifícios nos altares, não buscam respostas no templo de Delfos, não juram pelo nome de Atena em decisões difíceis, mas isso não significa que os deuses desapareceram ou morreram. Os deuses não morrem, eles simplesmente foram para dentro da memória e das lendas, nos corações das pessoas. Eles vivem nos contos, imagens, histórias que são passadas de geração em geração, de pai para filho, de avó para neta. Os deuses vivem nos livros, pinturas, teatro, na tentativa de explicar o mundo através do caráter, amor, medo e coragem de cada pessoa. Agora os deuses se tornaram símbolos e vivem em nós. Zeus no senso de justiça, Atena na habilidade de tomar decisões difíceis. Poseidon vive na fúria do mar, quando a pessoa está na praia e sente a força implacável da natureza ao redor. Hades está presente em cada despedida que não escolhemos, nos momentos inevitáveis de perdas e separações. Ártemis vive na escolha da solidão, na busca pela liberdade e independência, na procura do próprio caminho. Apolo simboliza a busca pela harmonia, beleza e música, o desejo eterno de perfeição e equilíbrio. Hera vive na proteção daquilo que é caro, nos laços familiares e na fidelidade aos seus entes queridos e ideais. Prometeu vive em cada um que quebra as regras pelo bem e pela justiça, na luta pela luz e pelo conhecimento. Não ouvimos mais a voz dos deuses, mas vivemos com suas histórias.
Enquanto suas narrativas soarem, o Olimpo não está vazio, ele está vivo. Talvez os deuses estejam cansados, ou ainda olhem não como governantes, mas como aqueles que querem que nos tornemos nós mesmos e compreendamos a sabedoria da busca. Sabedoria não está apenas na submissão, mas também na busca. O mito não é invenção, mas um espelho que reflete as profundezas da nossa consciência e história. Quando a noite cai sobre o mundo e a última luz desaparece no horizonte, o céu escurece. Levantamos os olhos não por respostas, mas para lembrar delas. Como milhares de anos atrás, olhamos para o céu para lembrar que os deuses existiram e talvez ainda estejam entre nós, presentes de forma invisível. Agora descanse. Que os deuses não te perturbem. Eles já contaram tudo e chegou a hora de